Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou construir com vocês um triângulo ABC, dado a medida de dois lados e a medida de um ângulo. E aí, quando eu falo dado, é aquele esquema que vocês já estão sabendo, né? Tá aqui do ladinho. Então, não sei se vale, enfim, não tem uma medida aqui especificamente denunciado, mas tem um segmento aqui que está representando essa medida, seja dos dois lados, seja desse ângulo aqui. E aí, perceba que, né, que nesse caso, eu tenho esses dois lados e eu tenho esse ângulo aqui. E aí, uma dica quando você vai fazer o esboço ou o suposto resolvido, né, enfim, análise do problema, o ângulo eu gosto mais de colocar em cima, me ajuda particularmente a visualizar. Então, eu sei que eu vou ter um segmento aqui BC, eu sei que o ponto A, ele vai enxergar o segmento BC por o ângulo alfa, e eu sei que a medida desse lado AC vai ser de B. E aí, quando eu falo esse termo, né? Ah, esse ponto tá enxergando esse segmento a partir de, com este ângulo, né? Nesse caso, esse ângulo alfa. A ideia é que esse termo, essa análise, te faça pensar em arco capaz, né? Que é aí um dos lugares geométricos, um dos meus favoritos, inclusive, que está relacionado a um ponto, a todos os pontos que enxergam um determinado segmento por um determinado ângulo. E é isso que a gente vai realizar a construção. Então, para resolver esse exercício, precisa saber arco capaz. Caso você não saiba, dê uma pausa, veja um outro vídeo aqui do canal e depois retorna para conseguir aqui fazer o arco capaz, tudo bem? Então, eu vou iniciar construindo aqui uma reta qualquer. Vocês sabem que eu gosto de começar com uma reta qualquer. Vou determinar aqui um ponto que eu vou chamar de ponto B. Como eu sei que a medida de A tá aqui, ó, eu vou transportar essa medida. Então, peguei essa medida aqui, vou colocar aqui e encontrei um ponto C. E aí você fica, ai, Karen, como que eu faço mais ou menos? Quanto? Ah, aqui o meu tem mais ou menos uns 4 centímetros, um 4,8 mais ou menos, e aqui eu acho que mais ou menos um ângulo de 50 graus, enfim, mas também não precisa ficar tão preocupado aí com essas medidas, tudo bem? Beleza, gente, fiz aqui então o segmento BC, que vai ser um dos lados do triângulo, e agora eu vou construir o arco capaz. Então, eu vou determinar todos os pontos que enxergam BC por um ângulo alfa aqui. E aí, para construir esse arco capaz, eu vou primeiro transportar esse ângulo. Então, construção de arco capaz, vou transportar esse ângulo para cá. E aí, transporte de ângulo, né? Uma ferramenta importante aí pra gente. Perfeito. Vou traçar agora essa reta de B até aqui. Então, esse é o primeiro passo para fazer arco capaz, né? Agora, constrói aqui uma perpendicular. Perpendicular a essa reta, passando pelo ponto B. Então, eu tenho essa reta aqui. Nessa reta, eu vou ter aqui o centro da circunferência. Como o centro da circunferência também tem que equidistar de BC, eu vou construir aqui a mediatriz de BC, porque o B e o C vão pertencer a esse arco capaz, certo? Porque é o segmento que vai ser enxergado. Não vou construir a mediatriz inteira, vou só marcar o ponto. E aí, agora sim, eu vou construir aqui o arco. De B até aqui. Então, vou construir aqui o nosso arco capaz, que é essa circunferência. Qualquer ponto, então, dessa circunferência enxerga o segmento BC por um ângulo alfa. Então, necessariamente, o nosso ponto A está nessa circunferência. E aí, eu vou colocar aqui uma notação que não é oficial, tá? Eu tava esses dias resolvendo alguns exercícios de arco capaz, e aí eu vi que não tinha nenhuma notação. Falei, meu, nossa, é muito trabalho escrever, né? O arco que enxerga o segmento BC por um ângulo alfa. Então, eu vou usar uma notação assim, arc. Então, o arco que enxerga qual segmento? Nesse caso, o segmento BC por um ângulo alfa. Essa notação, ela não é oficial, mas é que eu vou usar aqui pra gente. Então, eu sei que o nosso ponto A, ele é o ponto que vai pertencer a esse arco. E o nosso ponto A também, ele vai pertencer a uma circunferência de centro em C e raio B, porque a distância de C até A é de B centímetros. Então, agora, eu vou pegar aqui a medida de B, que é desse raio aqui,
com centro em C, vou determinar a intersecção. E aí, gente, perceba que eu encontrei este ponto aqui, que é o ponto A, e encontrei esse ponto aqui embaixo também, que é o ponto A'. Então, esses dois pontos é a intersecção desses dois objetos. Esses dois pontos aqui, eles podem ser o nosso outro vértice desse triângulo. Você escolhe qual que você quer representar, e aí depois você vai lá e constrói o triângulo, né? Eu vou construir esse aqui mais pra cima, maior, enfim, mais fácil de vocês visualizarem. Então, aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou ter que me levantar. Perfeito. Então, a solução aqui é esse triângulo ABC. E esse é um exercício que é difícil se você não sabe arco capaz. Mas se você sabe arco capaz, ele fica um exercício básico de arco capaz. Então, ele é o início aí para poder pensar, não descritivo, determina o lugar geométrico dos pontos que enxergam BC por um ângulo alfa, mas um exercício que está dentro aqui, né? Então, você precisa dessa ferramenta para realizar essa construção. E aí, curtiram? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, comenta, curte o vídeo, se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?